Esse episódio é um oferecimento Meeple BR. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Banco de Dados. Sou o Rafael Sanzio e vamos continuar nossa série do Império Lendas, onde destrinchamos as nações do Império Lendas e depois fazemos uma partida aleatória entre as duas nações escolhidas por vocês nas votações, tá? Então, teve a segunda votação agora. Se você não conhece o jogo, tem uma playlist criada aqui desse jogo lançado pela Meeple BR, e aí você pode ver vídeos sobre a nação egípcia e vídeos sobre a nação Queen, e uma partida entre esses dois e uma visão geral das regras do Império Lendas. E vocês votaram nos utopianos e arturianos. Então vamos falar primeiro sobre os utopianos para vocês. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, gostar desses vídeos mais detalhados de estratégias ou mesmo uma explicação do que vem, para você não ficar tão perdido nesses jogos que precisam de um pouquinho mais de estudo, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Então você decidiu ser utopianos ou foi aleatória a decisão? Rapaz, boa sorte, porque eles são bem diferentes. Mas não se preocupe, estou aqui para ajudar vocês, para pelo menos dar um norte para a sua jornada. Porque os utopianos, eles são bem diferentes das outras nações, porque, rapaz, vocês vão ver na mesa, mas assim, você não vai tentar secar seu deck rápido para poder pegar as cartas de desenvolvimento, porque eles não têm. Eles estão mais ligados na sua busca, na sua jornada a Shangri-La. E como você vai fazer isso? Qual é o seu objetivo? Vou mostrar para vocês na mesa. Bem, eu deixei assim mais aberta a câmera para vocês realmente sentirem falta de algumas coisas. Como vocês podem perceber, os utopianos eles não têm cartas de desenvolvimento, eles não têm cartas de nação, nem cartas de ascensão. A única coisa que eles têm e eles nem têm 5 fichinhas de Izauri, eles só têm apenas 3. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a carta de Bárbaro aqui, a carta de poder dos utopianos aqui, escolhendo o lado A e o lado B, que eu já vou falar dele. E embaixo são as cartas em jogo que eles têm, que só eles e os arturianos possuem cartas em jogo, né? Então, ó, vocês vão fazer desse jeitinho aqui. Vocês vão deixar as visões de Shangri-La em cima dos portões de Shangri-La e vão deixar aqui assim, tá? Vai pegar as cartas que tem essa setinha, vai observar a quantidade de jogadores. Então, 4, 3 mais, pronto. Essas duas aqui só vão entrar no baralho de desordem se você estiver jogando com 3 mais jogadores. E essa aqui com 4 jogadores. Então, com 4 jogadores, você usa todas essas cartas. Com 3 jogadores, você devolve essa carta para a caixa e coloca essas aqui. E com 2 jogadores, você devolve a mais 3 também para a caixa e só coloca lá no mercado essas aqui. O restante das cartas você vai embaralhar e colocar aqui. Esse caminho, essa jornada é um novo jeito de desencadear o fim do jogo, que é algo único seu. Mas vamos falar dos poderes. O lado B, como sempre, é o mais simples. Passiva. Quando não houver mais cartas na sua pilha de compra, pegue uma desordem. Você ganha 1 ponto de vitória a cada 3 de população quando você terminar o jogo. Então, já pela essa passiva, que não é uma passiva boa para você, deu para perceber, né? Assim que o seu deck ficar vazio e mesmo que você não vá embaralhar para poder colocar um novo, assim que ficar vazio, você vai pegar uma carta de desordem. Ou seja, você está buscando não secar rápido o seu deck, vai tentar manter cartas na sua mão o máximo possível e só utilizá-las quando realmente for para criar um combo legal. E você não vai querer também fazer a esperteza que a gente fazia antes, que era tipo comprar uma carta que vai para o topo do seu deck bem fininho, porque ó, quando você puxar essa carta por algum motivo, vai secar de novo, você vai pegar de novo uma desordem. Ou seja,
você vai talvez fugir de cartas e poderes que coloquem carta no topo do seu deck. Ou você vai tentar ser inteligente o suficiente para conseguir perceber o momento certo de adicionar essa carta. Obviamente não vai ser quando tiver o deck seco, ou pouquinho. Você vai usar esses poderes quando o deck tiver maior, porque aí sim você está ganhando vida, sobrevida, antes de secar realmente e ganhar uma desordem por causa dessa passiva. Vamos para o lado A. O lado A é o seguinte, ó. A passiva dele continua a mesma. Quando não houver mais cartas no seu baralho de compra, pega uma desordem. Beleza. Porém, durante o solstício, todos os jogadores podem devolver uma desordem. Você ganha uma população a cada desordem devolvida. Eles podem devolver uma desordem, mas obviamente essa desordem tem que estar na mão deles para ser devolvida. Ele não menciona em nenhum momento que você pode devolver uma desordem que esteja no descarte. Não, ela tem que estar na mão deles para eles poderem devolver. E aqui um ponto de vitória a cada 4 fichas de população no final do jogo. Obviamente, se você estiver jogando pela primeira vez com utopianos, eu indico ir pelo lado mais fácil dessa vez. Porque esse poder aqui ainda é muito na mão dos outros jogadores. A não ser que você pegue uma carta de ataque que entregue desordem para os outros jogadores, e aí eles vão querer sempre aproveitar esse poder, e enquanto isso você vai acumulando população. Agora vamos explicar esse caminho de Shangri-La para você chegar lá, que é o ponto principal de como você vai moldar o seu jogo. Essa carta aqui, Visões de Shangri-La, ela tem o poder de exaurir ao devolver uma desordem. Quando você devolver, seja por ação ou por alguma coisa, você pode exaurir esta carta e gastar uma ação para ganhar uma ficha de progresso. Solstício. Escolha pagar todas as suas fichas de progresso, mínimo 5, para virar esta carta, ou descartar uma carta e então compre uma carta. Ele mostra os passos dos utopianos, vendo a Shangri-La, a cidade tão almejada por eles, e eles estão tentando encontrar esse caminho, né, a jornada deles. E aí depende muito de como você tá. Eu já vou dizendo para vocês que não é uma corrida você desencadear o fim do jogo, porque você vai ver no futuro aí que nas cartas aqui você não ganha pontos adicionais por conseguir chegar a Shangri-La, né? Então é mais você vai criando o seu ritmo, mas você não pode demorar muito, certo? Então você vai ter duas alternativas no solstício. Escolha pagar todas as suas fichas de progresso, mínimo 5, para virar esta carta. Esse mínimo 5 é apenas dizendo o que é o suficiente para poder virar a carta, mas você ainda vai pagar todas as suas fichas. Ou seja, se você acumulou 10 fichas de progresso, chegou o solstício, quando você for escolher essa de cima, você vai pagar os 10, ok? Só que se você tivesse só 5, seria o suficiente para virar esta carta aqui, Visões de Shangri-La. Ao invés de pagar esses negócios, você pode só escolher descartar uma carta e então compre uma carta. Como eu falei, não é uma corrida, mas cuidado para em todo solstício você só ficar escolhendo isso aqui e você acumular progresso demais. E aí quando for fazer finalmente o solstício, você pagar muito mais do que seria o necessário, no caso 5. E por que você vai querer virar? Vamos para o próximo, vai virar esta carta. Depois das visões, você descobriu finalmente o caminho para Shangri-La. E aí, durante o jogo, ele tem o Exaurir, um poder para você de exaurir. Abandone uma região para ganhar uma população e um progresso. Solstício, escolha pagar todas as suas fichas de progresso, mínimo 5, para substituir essa carta por Portões de Shangri-La, que é o que está abaixo dessa carta aí. Ou, se quiser, compre uma região do seu descarte. Comprar é ir para sua mão, tá? Então, esse aqui vai lhe dar o que você precisa para final de jogo e o que você precisa acumular para poder fazer o caminho de Shangri-La, né? E aí, quando você cumprir as exigências, mesma coisa, né? Mínimo 5 é o que você precisa para poder fazer a substituição. Mas mesmo assim,
você ainda vai dar todas as suas fichas de progresso, mesmo que tenha muito mais, na hora que chegar o solstício e escolher essa opção. Aí você vai, ó, substitui por portões de Shangri-La. Chegou nos portões, gente. Como é que eu abro a porta? É bater. Ao colocar esta carta em jogo, vire sua carta de estado para civilizado. Exaurir, inclua uma carta na sua história para ganhar 1 de progresso. Solstício, escolha pagar todos os seus progressos, mínimo 5, para virar esta carta ou comprar uma carta. E aí, quando você chegou ao solstício, faz isso, vira para Shangri-La. Chegou em Shangri-La, gente. Acabou? Acabou não. Passiva. Em vez de você ganhar um material, cada um dos outros jogadores ganha 1 progresso e você ganha 2 de população. E essa conversão é para cada material que você receber. Então, ó, em vez de ganhar material, cada um dos outros jogadores ganha 1 progresso e você 2 de população. Exaurir, você ganha um material. E solstício, se você tiver 24 população ou mais, desencadeie o fim da partida. O que eu preciso contar para vocês sobre esse caminho de Shangri-La aqui? Todo o processo. É o seguinte. Toda vez que você flipar a carta, você vai flipar. Ah, fiz, paguei todo o progresso 5. Vou flipar. Flipei. Se tiver solstício na nova carta, o que tem, né? É verdade, todo mundo percebeu isso. Se tiver solstício, não é se tiver. Quando você virar a carta, vai ter outro solstício. Você vai ter que resolver esse solstício. Obviamente você não vai ter progresso, porque, né? Quando você está no solstício, vai ter gasto todo o seu progresso para virar a carta. Mas, para substituir essa carta por Portões de Shangri-La, ou se quiser comprar uma região do seu descarte. E aí, assim por diante. Porém, quem sabe você tem outras cartas que você tem solstício e pode organizar a ordem que você faz os acontecimentos. Você vira essa carta, não está com nenhum progresso. Aí resolve outros solstícios de cartas que você tem para ganhar mais progresso. Talvez você consiga já substituir numa tacada só, certo? E aí vamos para o Shangri-La em si, que vai fazer com que toda vez que você ganha material, você na verdade não precisa mais, porque Shangri-La já está construída e você só quer seguidores. E aí, ao mesmo tempo que você dá progresso para a galera, você ganha 2 de população. Então, se chegar no solstício e você ter essa população aqui, 24, você desencadeia o fim da partida. O que é indicado, certo? É que você só vire esse cara aqui, teoricamente. Quando você virar os portões de Shangri-La, você vira teoricamente quando tiver com 24 população, ou bem próximo, tá? Ou o suficiente para poder ganhar com outros solstícios mais população para ficar com 24. Então vocês entendem o caminho para chegar em Shangri-La, percebem que você pode fazer um combo dependendo de quão você acumulou coisas, né? E aí você usa a ordem da resolução dos solstícios para tentar talvez flipar a carta mais rapidamente. E aí isso é muito leitura de jogo seu para você identificar se você está ganhando ou não, para você realmente terminar o jogo. Porque, como vocês viram aqui, até agora nenhuma dessas cartas aqui lhe dá ponto, certo? O que você vai ganhar de ponto é pelo acúmulo de seguidores, que, por exemplo, 24. No mínimo, com essa lado B, se você tiver 24, você é garantido ganhar 8 pontos no final do jogo, por causa do acúmulo de 24 populações. E aqui é menos, né? Porque é dividido por 4, ganha 6 pontos, no mínimo da pontuação. Pronto, gente. Agora a gente vai ver essas cartas aqui dos utopianos para ver como é que elas podem lhe ajudar durante o jogo, tá? Então são 13 cartas, além do que você comprar para acumular. Então temos meditar, ação livre. Devolva ao topo do seu baralho de compra uma carta do seu descarte. Cada um dos outros jogadores pode comprar uma carta. Ela ajuda a dar vida ao seu deck, ou você reutilizar uma carta que você acha bem legal. Ela é uma ação livre, ou seja, você não gasta suas fichinhas de ação, né? E não é uma ação de exaurir, já que a gente tem pouco. E a gente vai ter
pouca ação de exaurir e talvez com muitas ações de exaurir, porque ó, já gasta um aqui. Ou gasta em outros que aparecer. Então tem que ter cuidado e gostar muito de ação livre. E lembrar que não use meditar quando já estiver seco aqui, porque quando você botar aqui e por algum motivo puxar, de novo você vai ganhar desordem. Temos a carta fixa, retira nas montanhas. Exaurir, você pode guarnecer uma desordem aqui para comprar um manuscrito do seu descarte. Solstício, escolha comprar uma carta ou abandonar esta carta devolvendo possíveis desordens guarnecidas. Então, ó, possível desordem guarnecida, então você pode ter mais de uma desordem aqui dentro para cada ação de exaurir, para cada vez que você fizer o exaurir aqui, ó. Um ponto de vitória a cada carta incivilizada. Temos a árvore do conhecimento. Exaurir, você pode guarnecer um manuscrito aqui para adquirir uma incivilizada ou civilizada. Solstício, escolha descartar uma carta ou abandonar esta carta e comprar uma carta. Um ponto de vitória a cada carta civilizada. Também fixa. Rapaz, em compensação da falta de pontuação, né? Todas as cartas comuns dele até agora tá dando pontuação. Tomos perdidos é uma fixa. Exaurir, você pode guarnecer um manuscrito aqui para incluir na sua história uma carta da sua mão ou do seu descarte. Solstício, se houver 2 manuscritos guarnecidos aqui, você poderá abandonar esta carta para comprar a primeira carta da pilha de fama. 2 pontos de vitória a cada carta de fama. Achamos o primeiro manuscrito. A galera tá baseada no manuscrito ali, as coisas. Então, manuscrito sagrado. Ação livre. Cada jogador pode comprar uma carta. 1 ponto de vitória se estiver na história. Outro manuscrito sagrado. Ó. Ação livre. Cada jogador pode comprar uma carta. 1 ponto de vitória se estiver na história. Coincidência. Outro manuscrito sagrado. Cada jogador pode comprar uma carta. 1 ponto de vitória. Eu estou sentindo que é a mesma coisa, hein? Manuscrito sagrado. Ação livre, cada jogador pode comprar uma carta, 1 ponto de vitória se estiver na história. Então você vai buscando esses manuscritos para você ver pistas e descrições da Shangri-La que você está atrás. E temos um monastério fixo. Exaurir, você pode guarnecer um manuscrito aqui para exilar uma carta da sua mão, não a desordem, e ganhar 2 de população. Se a carta exilada for um ataque, ganhe 1 de progresso. Solstício, compre uma carta ou abandone esta carta e devolva uma desordem. 1 ponto de vitória a cada 4 cartas exiladas. E aí vai dar bom se você estiver enfrentando uma população, uma nação que exile muita carta. Portais. Fixa. Exaurir, você pode guarnecer um manuscrito aqui para adquirir uma região. Solstício, escolha reconvocar uma região ou abandonar esta carta e ganhar uma população. 1 ponto de vitória a cada região. Não precisa estar em jogo não, é cada região, uma cartinha de região que você tiver. E aí temos um fixo Dao Chang. Passiva, quando jogarem um ataque, você poderá pagar 1 de população para evitar seus efeitos. Exaurir, você pode guarnecer um manuscrito aqui para adquirir uma carta tributária. Solstício, escolha pegar uma desordem ou abandonar esta carta e ganhar um material. 1 ponto de vitória para cada carta tributária que você tiver. Mais uma vez, estaria dizendo aqui se fosse preciso estar em jogo. Temos caridade, ganhe 1 progresso. Cada um dos outros jogadores pode ganhar 2 de material. Pode, viu, gente? Não precisa. Se não quiser, não precisa. Mas pode. E temos o manuscrito sagrado que estava escondido ali no meu embaralho. Ação livre, cada jogador pode comprar uma carta, 1 ponto de vitória na história. Então, gente, muitas das cartas aqui são fixas. E temos os manuscritos que ou podem ser usados como ação livre ou podem ser utilizados para serem guarnecidos nessas cartas e ativar seus poderes.
Porém, lembrando da regra, os manuscritos, as cartas de ação livre podem ser utilizadas, né, como ação livre, não precisa gastar uma fichinha, porém você não pode utilizar uma mesma carta de ação livre com a mesma palavra-chave. Então, os manuscritos sagrados, mesmo que você tenha 5 na mão, só vai poder utilizar como ação livre apenas um deles, tá? Gente, esses são os utopianos. Eles são uma nação com nível de dificuldade 5 e eu imagino porque vai causar estranheza não ter carta de desenvolvimento, segurar aqui o descarte dele, né? Para não poder ficar ganhando carta de desordem. Ele talvez tenha sua dificuldade por ter poucas fichas de exaurir. Você se segurar, né? Ter a paciência, a meditação dos monges, né? Para não se encantar tanto com essas cartas, que eu gostei bastante de cada uma delas, todos os efeitos que elas dão, mas a maioria delas são fixas, ou seja, cada vez mais eles vão secando o seu deck, porque elas vão ficando fixas aqui e seu deck não vai retornar. Quando ele retornar, vai vir menor e menor e você vai se revoltando cada vez mais, né? Então, durante a partida, consiga cartas que dão população para você, talvez uma ação livre também. E se você pensar na tática de ter essas cartas fixas na sua área de jogo, tenha a consciência de comprar cartas, né? Conseguir adquirir cartas, promover cartas que substituam essas cartas que estão fixas, né? Obviamente, essas cartas fixas, elas lhe dão não é um arrependimento, né? Mas se bater o desespero, no solstício você pode abandonar essas cartas fixas para, além de ganhar alguma coisa, elas retornarem para o seu descarte, para seu deckzinho ficar bacana de novo, né? Então, gente, temos os Utopianos, uma nação ligeiramente diferente, né? Completamente, né? Que pode causar estranheza para a galera que está jogando Império Lendas com nações mais normais, né? Que tem todo um processo que todo mundo tenho consciência, eu quero cavucar aqui no meu deck para conseguir desenvolver e tal. E aí eles vêm com essa maneira diferente de jogar, que por isso pode ser mais difícil de masterizar, né? E além disso, a dificuldade vem porque, dependendo da facção que você esteja enfrentando, você talvez mude sua tática de corrida, né? Se for uma facção, uma nação que entregue muita desordem para você, talvez você não se sinta tão à vontade em correr para descobrir Shangri-La, porque talvez você não esteja tão na frente como você espera. Eu acho que também tem isso. Eu acho que como ele tem você fica muito na sua mão o final do jogo e você dá progresso, dá os seus pontos de vitória para poder desencadear esse final de jogo, você talvez não consiga perceber facilmente se você está ganhando ou não. Eu acho que um dos indicativos interessantes é quando você está pegando muita carta de fama ou o outro jogador está pegando muita carta de fama. Se o outro jogador estiver pegando muita carta de fama, talvez seja um indicativo que você esteja para trás. Então, eu acho que a primeiro momento de partida de Utopianos, você talvez seja a aposta mais certa correr para o final do jogo. E aí você vê se você consegue, através disso, ficar na frente dos outros jogadores. Porque essas cartas dos Utopianos, muitas delas têm pontuações aqui, ó. Pontuações de fim de jogo. Então, eles mesmos, se você não exilá-las, vai garantir algumas pontuações com cada tipo de carta que tem em jogo. Então, pessoal, esses são os Utopianos. Espero que vocês tenham tido pelo menos um mínimo de noção do que você pode fazer com essa nação, quais os caminhos das estratégias, e qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente tenta solucioná-las, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!